Recentemente houve uma troca de farpas entre Rodrigo Caetano, diretor do Atlético Mineiro, diretor de futebol, e o Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo. Rodrigo Caetano dizendo que o Flamengo tem o dobro da folha salarial do Atlético, e deixando a entender que ainda assim ele fez um trabalho tão bom, ou melhor, do ponto de vista esportivo, já que até terminou à frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro, dando aquela cutucada. E aí o Bruno Spindel, ele mandou uma resposta que eu achei realmente muito interessante, que gera uma reflexão do nosso futebol brasileiro e da sociedade como um todo. Que é o seguinte, o Bruno Spindel fala que o Flamengo honra seus compromissos, né? O Flamengo, ele paga os jogadores em dia, paga 13º, paga os seus impostos, que outros clubes não. Outros clubes não pagam seus compromissos, não honram seus compromissos e ainda assim seguem contratando, seguem montando times competitivos mesmo sem que tenham condições. Para usar o exemplo do Atlético Mineiro, até ano passado, né, ele estava devendo o 13º para os seus jogadores, né, direito de imagem, alguns meses, entre outros tantos compromissos. O Atlético Mineiro sempre circulando na mídia, sendo ameaçado de transfer ban, que é uma penalidade da FIFA para aqueles clubes que não honram seus compromissos nas transações, compra e venda de jogadores, né? Principalmente compra de jogadores. Ou seja, o Atlético Mineiro foi lá, negociou a compra de jogador, pagou a primeira parcela e depois deu um pino, esse é o termo, deu um pino de forma intencional mesmo, continuou sem pagar, porque ele sabe que vai demorar um tempo até que chegue na FIFA, até que a FIFA processe isso e possa gerar alguma penalidade. Então ele usa esse dinheiro para que ele deveria pagar, honrar seus compromissos com outros clubes, quando compra jogadores, ele usa esse dinheiro para sair fazendo contratação, para pagar altos salários, ou seja, fazendo aquilo que é errado, né? Para não ficar só no Atlético. O Corinthians faz muito isso, né? O Corinthians deve aí mais de 1 bilhão, tem vários credores, mas ele está com um discurso aí de contratar Gabigol, contratar não sei quem, vai trazer Lucas Veríssimo, enfim, vários jogadores, vai trazer não, vai conseguir efetivar a compra do Lucas Veríssimo, zagueiro do Corinthians. Enfim, gasta como se não houvesse amanhã e deixa de honrar os compromissos com aqueles com que ele assinou, ele acertou no fio do bigode, como dizem, né? Deu sua palavra, assinou o contrato e fica dando pino, calote e vai de alguma maneira ou de outra, sabe, contratando jogadores e não honrando seus compromissos. Então, enquanto clubes como Flamengo, Palmeiras, e para sair de Flamengo e Palmeiras, vamos aos clubes do Nordeste, né? O Fortaleza, né? Saindo do Nordeste, desculpa, Fortaleza, o próprio Ceará, que caiu para que está na segunda divisão, mas vem fazendo um trabalho muito sólido do ponto de vista ali de estruturação, né? De orçamento, né? Mato Grosso ali, o Cuiabá, né? Um clube ali sempre fazendo trabalhos sérios, corretos, pagando seus jogadores em dia, honrando seus compromissos. Eu poderia citar tantos outros, o Atlético Paranaense, entre outros tantos. E aí é realmente muito injusto, enquanto alguns clubes tentam andar ali no caminho correto, pagando seus impostos, pagando seus compromissos, todos certinho ali em dia, pagando os salários dos jogadores em dia, aqueles clubes com os quais negociou, sabe, tudo isso, fazendo certinho. Esses clubes terem que competir com aqueles que fazem tudo errado e se usam disso para tirar vantagem competitiva. Corinthians, que não paga ninguém, pega o dinheiro que ele não paga ninguém e fica contratando jogadores ou tentando contratar jogadores de grife, jogadores com valores lá em cima, né? Valorizar seu elenco, falando agora em trazer Gabigol. Então, como é que fica essa competição no mesmo campeonato, aqueles clubes que honram seus compromissos, por isso, por honrarem seus compromissos, vão ter menos condições de montar times mais fortes, porque vão montar times de acordo com as suas condições, né? Vai se comprometer com aquilo que pode, não o que não pode. E outros clubes ali que ficam dando calote e aí ficam contratando como se não houvesse amanhã, tentando manter times fortes, atrasando salário, entre tantas outras coisas. É impossível e é injusto você ter uma competição com isonomia, considerando esses cenários. E a sociedade, o brasileiro, ele enaltece. A gente vê em programas esportivos, principalmente com o Trato de Corinthians, jornalista dizendo: ah, mas é que no Brasil é assim mesmo. Então tá, a gente aceita que é assim mesmo, não critica e acha correto com quem faz o correto acontecer. A gente privilegia e elogia o errado,
E aí tem a questão do fair play financeiro. Para quem não sabe, o fair play financeiro não é que tem um teto de gasto, é que cada clube ele pode gastar apenas em acordo com as suas condições provadas ali em faturamento, ou seja, eu só posso gastar aquilo que eu faturo, porque se eu estou gastando mais do que eu estou faturando, eu estou deixando de honrar meus compromissos, eu estou fazendo aquilo que é errado, porque se eu gasto mais do que o recado, como é que eu vou honrar meus compromissos? E aí eu estou prejudicando aqueles clubes que atuam no caminho correto, que só gastam aquilo que eles geram de receita, né? O fair play financeiro vem justamente para isso, para que, olha, na competição aqui tem que ter isonomia, cada um só pode gastar aquilo que arrecada. Se você está gastando mais do que arrecada, você está sendo injusto, né, com aqueles que estão fazendo o trabalho certo. E isso não é isonomia, é o contrário disso. E esse é o futebol brasileiro que nós temos, né? E essa foi a mensagem que o Bruno Spindel passou quando se refere ao Atlético Mineiro, que não tem a mínima condição de estar com o time que está, de ter o orçamento que tem, a folha salarial que tem, mas tem. Por quê? Porque deixa de pagar seus compromissos. Né? Deixa de pagar seus compromissos. É como se um amigo chegasse com você, dissesse estar numa situação de emergência, pegasse um dinheiro com você, e aí, ao invés de te pagar, o cara vai pegar uma namorada para viajar, vai viajar para a Europa, para o Nordeste, gastando dinheiro que ele deveria te pagar. É mais ou menos isso que acontece. E a gente, como sociedade, sabe, passa a mão na cabeça, principalmente quando são times, clubes populares, né? E, como eu disse, o fair play financeiro, que é justamente você não limitar o teto de gasto, mas limitar o gasto relacionado ao que você arrecada, deveria acontecer no Brasil, mas não acontece, sabe por quê? Porque, infelizmente, aqui as coisas não são sérias. E é muito ruim ver que clubes que tentam agir da maneira correta acabem sendo prejudicados em detrimento desses clubes que fazem as coisas erradas. O Atlético Mineiro, a mensagem foi bem clara do Bruno Spindel, se enquadra nisso e vale a pena também que a gente reflita, não só no futebol, mas na sociedade que a gente quer, baseado nos exemplos, nos valores que a gente passa. E esse é um caso muito, vamos dizer assim, é um caso muito impactante, porque o futebol é algo que a gente curte, gosta, de a gente ver esses dois cenários, um clube que não pode, deve todo mundo, compra, e aquele clube que faz seu dever de casa, honra com todos os seus compromissos, acaba saindo prejudicado. Bom, não esqueça de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, é muito importante que se inscreva. Então peço sua ajuda, deixe aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo e distribua para mais pessoas. Claro, comente aqui se você gostou ou não do conteúdo aqui, se você concorda ou não. Interaja, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo e até a próxima.